quero conversar com você aqui hoje sobre o autodiagnóstico. Quando a gente suspeita que a gente tenha alguma doença, mas isso na esfera psiquiátrica. E aí eu quero mostrar um caso clínico para vocês hoje, de um rapaz que eu atendi, que ele inicialmente procurou a psicóloga porque ele, tendo uma dificuldade no convívio social com as pessoas, sendo uma pessoa mais solitária, mas ela tem trabalho, ela estuda, está fazendo um curso superior, ela autossuspeitou que ele fosse portador do transtorno do espectro autista. E ele procurou atendimento de psicóloga, que o encaminhou para a gente avaliar, ver se necessitava de tratamento, ajudar com o diagnóstico, e a gente teve a oportunidade dele vir espontaneamente, a gente o examinou e vamos lá contribuir com esse conhecimento para a gente entender que é muito difícil a gente fazer o nosso autodiagnóstico, porque todos nós temos algum sinal ou sintoma que faz suspeitar de alguns transtornos psiquiátricos, mas a gente pode estar enganado, porque a gente não consegue olhar direito para os fenômenos que acontecem com a gente, e a gente precisa ter o conhecimento, na verdade, de toda a psicopatologia para a gente encaixar nos critérios diagnóstico e poder estabelecer o contato. Se você gostar desse vídeo, por favor, dá teu like. Se não gostou, também comente aqui embaixo para a gente poder aprimorar e enriquecer essa discussão. E se achar esse tema importante, encaminha para alguém que você possa ajudar com esse conhecimento. Vamos para a minha tela, que eu vou mostrar o caso sem identificá-lo para a gente discutir para a gente conversar sobre este assunto. Então aqui eu já deixei separado, hoje foi o dia do retorno dele. Ele veio sozinho, conversei com ele, demarquei que ele mora com os irmãos, com a mãe, padrasto, né? E ele começou alguns suplementos, ele não quis tomar, ele recusou tomar remédio controlado para o diagnóstico que a gente fez. Então a gente só fez suplementação ali de magnésio, ômega 3, e não iniciamos nenhum controlado, solicitamos exames, e hoje nós vimos a necessidade de suplementar o hormônio tiroidiano, que até explica em parte os sintomas que ele tem, vitamina B12 bastante baixa, vitamina D e ferro, que ele está nos limites inferiores de hemoglobina, hematócrito lá, com hemácias pequenas e um tanto quanto descuradas. E a consulta dele foi um mês atrás, no último dia 17, não, 17 foi que foi juntado os exames. A consulta dele foi no dia 22/6, e a gente colheu a história. Ele veio sozinho, encaminhado à psicóloga, conta que ele foi para a psicologia porque estava pensando em morrer, indagando. Ele tem tristeza, anedonia, pensamento de morte, culpa inapropriada e menos-valia. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 critérios diagnósticos que preenchem os critérios para episódio depressivo. Então, isso foi o principal aspecto que ele chegou, e conversei com ele, vendo o aspecto dele, já indaguei sobre esses sintomas, ele falou, e antes de chegarmos nesse diagnóstico, ele descreveu o quadro dele que preenche os critérios para ansiedade social, para fobia social. Então vejamos, a dificuldade social que ele tinha era de uma extrema timidez, onde ele se preocupa muito com a opinião alheia a respeito dele se comportando em público. Ele tem uma extrema valoração a respeito do que como os outros irão julgá-lo. E ele fez ele suspeitar isso de autismo, de transtorno do espectro autista. E veja bem, que é justamente ao contrário. A pessoa portadora de transtorno do espectro autista, ela tem uma dificuldade social por existir uma certa indiferença social, uma dificuldade de vivenciar a empatia, a antipatia, tem uma tendência à ausência de interação social, ou não se importar com afeição, com o que as pessoas estão manifestando quanto a ele, estar com ele, etc. E ele, ao contrário, ele tem uma extrema importância a isso, quanto que no transtorno do espectro autista
existe mais uma tendência a uma indiferença afetiva, sendo essa uma ausência de interação social, sendo essa a característica de prejuízo no autismo. Eu vou sair aqui dessa imagem para evoluir e não identificar o paciente. E eu posso voltar aqui, eu vou arrumar o texto para mim não identificar os dados que podem identificar o nosso paciente. Eu passei os antecedentes, eu escrevi que ele é concursado, ele tem um cargo público de nível técnico e ele faz um curso superior numa faculdade, e então ele tem o trabalho dele, ele tem a renda dele. Evidentemente, isso se denota que ele tem uma inteligência normal, passou em concursos, né, passou em pleito de vestibular, trabalha, tem rendimento, mora na casa dos pais porque é solteiro, e pela extrema timidez, que no caso dele, excessiva, se torna a ansiedade social, ele me disse que nunca teve namorada. Ele tem 20 anos, é uma pessoa capaz, inteligente, mas por causa da ansiedade social ele não consegue se sentir à vontade de fazer contato e, por exemplo, de paquerar, de pedir uma moça em namoro, porque ele teme muito cometer uma gafe e sentir-se ridicularizado nesse embate social. Ele nunca chegou a experimentar alcoólicos ou alguma outra substância que aliviasse a ansiedade nesse contato social, porque é muito comum as pessoas lançarem mão do álcool para ficar mais à vontade no contato social, ou até da cannabis, né? Fumar maconha pode deixá-los mais relaxados. O exame psíquico não tem nenhuma particularidade além dessa timidez excessiva. Ele tem conteúdo do pensamento normal, ele revela um humor deprimido também e ansioso em certos traços, não tem alucinações ou delírios, ele consegue aferir o que se conversa com ele, consegue emanar a opinião dele, o que ele quer falar, então ele não tem prejuízo de comunicação, ele não tem uma ausência de interação social ou uma indiferença afetiva, e ele também não tem um padrão restrito de interesse. Então eu estou fazendo já a análise diagnóstica aqui, onde eu coloco que ele tem sem um histórico de problemas na infância, sem um prejuízo de comunicação, sem tendência ao descaso social, ao contrário disso, ele quer muito o contato social, mas ele não consegue pela fobia, pela extrema timidez que ele sente, e ele não tem um padrão restrito de interesses, visto que a pessoa que conseguiu passar no concurso, ele tem um conhecimento mais abrangente, mais eclético, que num concurso as pessoas têm que fazer provas de todas as áreas, revelar conhecimento geral, interpretação de texto, tudo, fazer redação. Então isso tudo denota que a pessoa não tem prejuízo de comunicação. E para ser transtorno do espectro autista, tem que ter prejuízo de comunicação, prejuízo de interação social e o padrão restrito de interesse, exceto no grau mais leve, que era chamado antes de transtorno de Asperger, que não existe um prejuízo de comunicação, mas o sujeito tem um contato social inapropriado e tem também o padrão restrito de interesses. Nenhum desses critérios ele tem, na verdade não é para se suspeitar de autismo. Ele tem os critérios que preenche para fobia social e para episódio depressivo moderado. E foi colocado aqui como moderado, apesar dele ter o pensamento de morte, porque ele não tem um planejamento concreto para suicídio e ele ainda está funcional, ele continua estudando, ele continua exercendo seu trabalho onde ele é concursado, mas ele está sem prazer, sem interesse pelas coisas, ele está triste, ele sente uma culpa inapropriada por ele sentir-se assim, ele considera que ele não tem motivos para ele ser assim, e tem mais prejuízo de sono, a sensação de fadiga e cansaço. Mas que lá nos exames a gente viu que tem uma insuficiência tireoidiana, não é completa ainda, mas já está com sinais e além da anemia, que pode traduzir um certo cansaço. Eu indiquei que ele continuasse na psicoterapia, indiquei a farmacoterapia e a suplementação e melhoras no estilo de vida, no sentido de investir em atividade física, que ele já faz, se preparar para dormir mais cedo e no escuro e ter uma alimentação mais saudável, alimentação mais natural, com menos industrializados,
e tentando comer mais proteína, legumes e verduras e sem produtos industrializados com farinhas e conservantes. O paciente não quer usar controlados, então a medicina baseada em evidência é um tripé, que é a experiência clínica do médico em reconhecer aquilo e tratar aquilo, o que existe de ensaio clínico, de estudo científico demonstrando que aquelas terapias são eficazes e a vontade do paciente. Então, apesar de existir uma parcial eficácia no uso dos antidepressivos, nesses casos, a gente precisa respeitar a vontade do paciente, ele não quer o uso de controlados, como ele está lúcido e orientado, eu tenho que respeitar e tratar com as outras formas que ele aceita, que é a psicoterapia, a suplementação e melhoras no estilo de vida. E daí, esse paciente retornou hoje e a gente viu essas alterações e entrou, vou mostrar para vocês, eu vou sair da tela para não identificar o paciente, vou para outra tela aqui, está aqui. Ele ficou com magnésio, ômega, melatonina, entrei com a levotiroxina, o hormônio tiroidiano, vitamina D, que estava baixa, sulfato ferroso por causa da anemia, citoneurin, que é a vitamina B12, e como ele não quer o uso de controlados, eu indiquei para ele que usar o propanolol, o beta-bloqueador, que é um remédio da classe dos antihipertensivos, mas que ele é usado para diversas outras coisas, entre eles o controle dos sintomas ansiosos, controla bem aquela taquicardia que acontece no contato social e aquele tremor, e ele usando em baixa dose não vai interferir na pressão arterial dele e ele vai ter uma melhora. Sugeri para ele conhecer o Dr. Fabrício Assílio, farmacêutico que ensina bastante sobre neurosuplementação, que nos ajuda, está presente nas redes sociais. E foi essa conduta que a gente tomou para ele, orientei ele ficar usando isso aqui direto, usar por 3 meses o sulfato ferroso, depois parar. Quando ele sentir necessidade, retornar com a gente para a gente poder conversar e estabelecer se ele precisa de mais alguma coisa ou não. Então era isso, espero que vocês tenham gostado, faça seus comentários aqui abaixo. Foi uma oportunidade que a gente teve de assistir um paciente, poder ajudá-lo com a questão diagnóstica, agora ele pode investir na psicoterapia mais direcionado ao controle, à dessensibilização dele quanto a essa impressão que ele tem, essa expectativa muito grande de ser mal avaliado pelas outras pessoas e começar a ter embates sociais cada vez mais crescentes, gradativamente maiores, para ele vencer e ele poder exercer sua profissão, exercer a sua vida com toda a plenitude que ele merece e que tem potencialidade. E foi a oportunidade da gente tratar alguém sem o uso de remédios controlados. A gente não pensou nenhum psicotrópico, ele não vai precisar de receitas, ele vai poder melhorar o estilo de vida dele e resolver seus sintomas sem ficar dependendo de medicações controladas que muitas vezes nos traz, pode tratar, mas também traz efeitos colaterais. Se bem indicado, pode trazer benefício. Então tá, segue a gente aqui nas redes sociais que estão colocadas, dá teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e encaminhar esse conteúdo para pessoas que você possa contribuir com este conhecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.